Você entra na loja de ferragens no início de maio e os corredores estão repletos daqueles cones de arame. Eles são brilhantes, empilháveis e baratos. Você pega 3 ou 4 pensando que está preparado. É o erro mais comum que vejo, e eu mesmo o cometi por anos. Compramos estruturas de suporte baseadas no que parece arrumado em uma prateleira, em vez do que uma planta realmente precisa quando tem 1,80 metros de altura e está pesada de frutos. Em agosto, aquele conezinho arrumado desabou sob o peso de uma tempestade de verão. As ramas estão apodrecendo no chão úmido, e você fica se perguntando por que parece não conseguir manter uma horta viva. Parece um fracasso pessoal. Mas quero que entenda agora mesmo que é simplesmente um fracasso estrutural. Venderam a você uma ferramenta que nunca foi projetada para lidar com a realidade da abundância. O problema é que a maioria de nós é ensinada a ver uma treliça como um dispositivo de contenção. Nós a tratamos como uma cerca ou uma gaiola, algo para evitar que a planta saia do controle. Esse é um modelo falho. Um pé de tomate ou uma rama de pepino não é um prisioneiro. É um painel solar que precisa se abrir. Quando você espreme um ser vivo em um cilindro estreito, está cortando sua capacidade de respirar e de captar a luz solar. Você cria um centro escuro e úmido, onde os fungos prosperam e os frutos lutam para amadurecer. No momento em que parei de procurar a forma mais organizada e comecei a procurar a forma que imitasse como a planta quer crescer, tudo mudou. Não se trata de comprar equipamentos caros. Trata-se de entender que o formato da sua treliça dita a saúde da sua colheita. Cansei de suposições e de colapsos no meio da temporada. Eu queria saber definitivamente qual forma estrutural realmente sustenta melhor a vida da planta. Não na teoria, e nem em um diagrama, mas no solo, através do calor, da chuva e das pragas. Peguei as 4 geometrias mais comuns disponíveis para o jardineiro doméstico: a parede vertical, a moldura em A, o arco e o cilindro clássico, e os testei lado a lado durante uma temporada inteira. Meu objetivo não era encontrar o mais bonito. Meu objetivo era ver qual sistema permitia que a planta fizesse o que faz de melhor: transformar a luz solar em alimento para minha família. O que descobri foi que a diferença entre uma luta e um excedente muitas vezes se resume ao ângulo de um único painel de grade metálica. Para entender por que uma treliça importa, temos que descartar a ideia de que ela é apenas um móvel de jardim. Veja uma treliça como um sistema de gerenciamento de luz. O motor principal do seu jardim é a fotossíntese. Se uma folha é sombreada por outra folha, ela não é mais um ativo, é um passivo. Ela está consumindo energia para permanecer viva, em vez de produzir energia para o fruto. Portanto, o sistema que estamos testando aqui é, na verdade, uma questão de área de superfície. Quanta área de superfície utilizável podemos criar sobre um canteiro padrão de 1,20 por 2,40 metros? Procuramos uma forma que maximize a quantidade de folhas atingidas pelo sol e, simultaneamente, maximize o fluxo de ar que se move pelo centro. Sem fluxo de ar, você cria bolsões de umidade, e a umidade é o assassino silencioso que traz a queima e o oídio, antes mesmo de você notar as folhas ficando amarelas. Montei 4 formas distintas para realizar essa comparação, usando painéis de grade metálica padrão para 3 delas e bambu resistente para a 4ª. Eu não queria usar materiais frágeis que pudessem enviesar o teste. Tudo precisava ser forte o suficiente para sustentar 45 kg de frutos. A primeira forma foi a parede vertical. Esta é a abordagem mais simples. Uma grade reta e vertical que atravessa o centro do canteiro. É eficiente e ocupa pouquíssimo espaço no solo, deixando espaço para outras culturas. Ela depende do jardineiro para manter a planta amarrada de forma plana, forçando essencialmente uma planta tridimensional em um plano bidimensional. É rígida, previsível e muito comum em espaços pequenos.
Em seguida, construí a moldura em A. São dois painéis encostados um no outro e amarrados no topo, criando uma estrutura de tenda. A lógica aqui é estabilidade e separação. Ao inclinar os painéis, você naturalmente incentiva as ramas a se apoiarem contra o arame, reduzindo potencialmente a necessidade de amarrar constantemente. Também cria um santuário sombreado por baixo, o que no calor de julho pode ser uma bênção para alface ou espinafre. Mas precisávamos ver se essa área de superfície angular realmente melhorava a exposição à luz, ou se o lado norte da tenda acabaria sofrendo na sombra do lado sul. A terceira forma era o arco. Este é o favorito romântico, onde você curva um painel entre dois canteiros para criar um túnel. É lindo, certamente, mas beleza nem sempre equivale a rendimento. O arco oferece uma quantidade enorme de espaço horizontal no topo, colocando os frutos no alto e, teoricamente, deixando-os pendurados para facilitar a colheita. No entanto, ele também exige dois canteiros para ser ancorado. Assim, o cálculo de eficiência deve levar em conta essa pegada dupla. Precisamos saber se o rendimento justifica o espaço amplo que ele ocupa. Por fim, incluí o modelo de tipi ou gaiola. Este é o grupo de controle que representa a maneira como a maioria de nós começa. Usei varas de bambu amarradas no topo para formar uma pirâmide. É uma forma que força a planta a crescer para dentro, em direção a um ponto central. É barata e fácil de montar, mas estruturalmente faz exatamente o oposto das outras formas. Em vez de espalhar a planta, ela a comprime. Eu queria ver exatamente quanto essa compressão nos custava em termos de peso da colheita e pressão de doenças quando a temporada realmente esquentava. Não estávamos procurando a forma que ficasse melhor no Instagram. Estávamos procurando a forma que trabalhasse mais para a despensa. Há uma troca fundamental no jardim que dita como será o seu verão. Ou você gasta energia construindo o sistema na primavera, ou gasta energia combatendo o sistema no verão. Eu escolho gastar minha energia no clima fresco de maio, para poder descansar na umidade de julho. Quando montei essas 4 formas, o solo ainda estava frio, e as mudas eram seres pequenos e vulneráveis. Esta é a fase em que o sistema parece um exagero. Você coloca uma muda de 15 centímetros ao lado de um painel de aço de 1,80 m e parece ridículo. Mas você tem que confiar no cronograma. Você está construindo a infraestrutura para uma cidade que ainda não foi habitada. A fase inicial de crescimento, geralmente as primeiras semanas de junho, é onde a personalidade de cada forma começa a aparecer. Na parede vertical, percebi imediatamente que a relação era manual. A planta não quer crescer naturalmente em um plano 2D. Ela quer se ramificar. Por isso, a cada 3 dias, eu estava lá com um barbante macio, coagindo suavemente o caule principal contra a grade. Era um trabalho disciplinado. Você precisa estar presente. Se você perder uma semana em uma parede vertical durante o surto de crescimento, a planta cai para longe do suporte e você corre o risco de quebrar o caule principal ao tentar trazê-lo de volta. É um sistema que exige muito contato inicial, exigindo que você atue como corretor de postura da planta. Em contraste, a moldura em A e o arco ofereceram uma experiência diferente. Como essas formas se inclinam sobre a planta, a gravidade realmente ajuda você. À medida que as ramas se alongavam, elas descansavam naturalmente contra o arame angulado. Percebi que estava amarrando menos e apenas entrelaçando mais. A planta parecia entender melhor a tarefa. O arco, no entanto, testou minha paciência de outra forma. É uma longa jornada do solo até o topo daquela curva. No primeiro mês, o arco parece vazio. Você está regando e esperando, observando essas ramas subirem a escada das laterais, sabendo que a verdadeira recompensa, o fruto pendurado, ainda está a semanas de distância. Requer fé no longo prazo. Depois, houve o tipe. Naquelas primeiras semanas, o tipe parecia o vencedor. Estava cheio,
exuberante e verde quase imediatamente, porque as plantas estavam sendo reunidas. Parecia um sucesso, mas olhos experientes sabem que essa plenitude precoce é uma armadilha. Quando o solstício de verão chegou, pude ver o problema começando. Enquanto as plantas na parede vertical e na moldura em A estavam espalhando seus painéis solares, captando cada hora de luz do dia, as plantas no tipe já estavam sombreando umas às outras. O centro estava se tornando um emaranhado de caules cruzados. Eu não estava mais guiando as plantas. Eu estava apenas observando-as competir por espaço. Percebi então que o tipe prioriza o visual inicial de um jardim cheio às custas da estrutura de longo prazo necessária para um jardim saudável. Quando julho se instala, o jardim deixa de ser um hobby e começa a ser uma selva. Este é o momento que chamo de teste de densidade. É fácil manejar uma planta quando ela está na altura do joelho, mas quando está na altura do ombro e crescendo centímetros a cada dia, as falhas no seu sistema deixam de ser teóricas e tornam-se físicas. Foi aqui que a divergência entre a parede vertical e o tipe tornou-se impossível de ignorar. A parede vertical, que exigiu tantas amarrações em junho, de repente começou a render dividendos. Como a planta estava aberta em uma grade bidimensional, eu podia ver tudo. Não havia segredos. Eu conseguia avistar uma lagarta de tomate a 1,5 metros de distância, porque ela não tinha onde se esconder. No entanto, o sistema vertical é implacável com a poda. Descobri que se eu perdesse uma semana retirando os brotos ladrões, que roubam energia, a parede se tornaria uma cerca viva densa e incontrolável. O sistema funciona, mas apenas se você estiver disposto a ser seu editor. Você tem que dizer constantemente à planta onde colocar sua energia. Quando eu acompanhava o ritmo, o resultado era uma cortina de painéis solares verdes com frutos pendurados claramente ao ar livre, secando rapidamente após uma tempestade. Então caminhei até o tipi, e a diferença foi visceral. Por fora, o tipi parecia impressionante, uma montanha de folhas verdes. Mas quando enfiei a mão dentro da folhagem para verificar o centro, o ar parecia diferente. Estava fresco, úmido e estagnado. Enquanto a parede vertical estava seca às 10 da manhã, o centro do tipi ainda estava úmido ao meio-dia. Essa umidade é a inimiga. Ao espremer a planta para dentro, eu havia criado uma incubadora perfeita para a queima. A experiência de colheita no tipi foi frustrante. Eu conseguia ver lampejos de frutos vermelhos lá no fundo do cone de bambu. Mas alcançá-los significava lutar com as ramas e quebrar caules. Acabei deixando frutos no pé simplesmente porque era muito difícil extraí-los sem danificar a planta. 2 dias depois, aqueles tomates não colhidos apodreciam, liberando gás etileno e provocando mais podridão nos frutos saudáveis próximos. A própria forma estava sabotando o rendimento. Percebi que, embora o tipi economizasse espaço no chão, ele desperdiçava o potencial da planta. Priorizava uma ocupação pequena em vez de uma biologia saudável. E no calor úmido do meio do verão, a biologia sempre vence. A parede vertical exigia meu tempo, mas o tipi exigia a saúde da planta. Agora passamos para os pesos pesados, a moldura em A e o arco. Se a parede vertical é sobre disciplina e o tipi é sobre luta, essas duas formas são sobre abundância. Quando me aproximei da moldura em A no final de julho, a diferença na minha rotina diária era óbvia. Eu não estava lutando para encontrar os frutos, porque os painéis se inclinam para dentro. Os tomates e pepinos pesados pendem naturalmente através da malha de arame para o centro da tenda. Cria-se um túnel sombreado. Descobri que podia me sentar na sombra sob a estrutura e colher sem que o sol batesse no meu pescoço. As folhas ficavam do lado de fora, absorvendo o sol, enquanto os frutos pendiam protegidos do lado de dentro, livres de queimaduras solares. A separação era quase mecânica. Coleta solar em cima, entrega do produto embaixo. Exigiu significativamente menos poda do que a parede vertical,
porque havia simplesmente mais área de superfície para a planta ocupar. Eu não estava constantemente dizendo não para a planta. Eu estava deixando-a dizer sim em uma tela mais ampla. Mas a verdadeira revelação foi o arco. É aqui que a matemática do jardim muda. Com as outras formas, você cultiva a área quadrada do canteiro. Com o arco, você cultiva o ar acima do caminho. Conforme as ramas atingiam o topo do arco, o jardim parecia maior do que realmente era. Caminhar por aquele túnel em agosto parece menos com agricultura e mais com compras. Os pepinos e feijões pendem na altura dos olhos. Você não se curva. Você não escava entre folhas úmidas. Você apenas estende a mão. O fluxo de ar é absoluto. O vento passa direto pelo túnel, secando as folhas instantaneamente. Não vi quase nenhum problema fúngico no arco, simplesmente porque a planta estava muito aberta. O vencedor começou a surgir não na balança, mas nos meus próprios níveis de fadiga. A parede vertical produziu frutos excelentes e de alta qualidade, mas me custou horas de amarração e poda. O tipi me custou rendimento, devido à podridão e aos frutos escondidos. Mas o arco e a moldura em A permitiram que as plantas fossem selvagens, sem serem bagunçadas. Eles aproveitaram a gravidade para afastar o fruto do caule, tornando-o visível e limpo. Quando pesei as colheitas finais, o arco não venceu apenas no peso total. Venceu no peso utilizável. Cada tomate estava perfeito porque pendia no ar livre, intocado por lesmas ou solo. Percebi que a melhor treliça não é a que segura a planta, é a que permite que a planta se solte. Setembro é quem diz a verdade no jardim. É quando os sistemas fracos falham. No final do verão, as ramas estão pesadas, a folhagem é enorme e os ventos de outono começam a soprar. Já fui ao meu jardim após uma tempestade muitas vezes e encontrei tipis de bambu quebrados ao meio ou gaiolas de arame frágeis derrubadas, arrastando as plantas para a lama. Uma vez que um pé de tomate atinge o chão em setembro, o jogo acaba. Os caules racham, o fruto toca o solo e a podridão se instala em horas. É aqui que a diferença entre uma solução temporária e uma infraestrutura permanente torna-se inegável. A parede vertical, a moldura em A e o arco construídos com painéis de aço não se mexeram. Eles permaneceram como esqueletos do jardim, mantendo as ramas pesadas seguras contra o vento. Mas a verdadeira magia desses sistemas, particularmente da moldura em A e do arco, não estava apenas na força. Estava em como eles fazem a ponte entre as estações. Muitas vezes pensamos no jardim como uma série de inícios e paradas, mas um bom sistema permite a sobreposição. Em agosto, quando o sol ainda está escaldante, mas os dias estão ficando mais curtos, preciso começar minhas culturas de outono: alface, espinafre, couve. Se eu as plantar em um canteiro aberto, o sol de verão as queima antes que possam germinar. Aqui é onde a arquitetura da treliça se torna uma ferramenta para a extensão da temporada. A moldura em A e o arco criaram um microclima de sombra filtrada sob as ramas. Consegui semear minhas verduras de outono diretamente sob a cobertura dos pepinos de verão que estavam morrendo. A treliça transformou o passivo do sol quente em um ativo, usando a cultura antiga para nutrir a nova. Quando a geada matou os pepinos em outubro, o espinafre por baixo já estava estabelecido e prosperando. Simplesmente retirei as ramas mortas do arame de aço e, de repente, a luz do sol atingiu as verduras estabelecidas exatamente quando os dias esfriaram. Eu não tive que limpar um canteiro e começar do zero. O sistema me permitiu estratificar o tempo. Essa transição perfeita é impossível com uma gaiola ou um tipi. Com essas, você tem que derrubar toda a estrutura para chegar ao solo, perturbando as raízes e encerrando a temporada abruptamente. Com os sistemas de painéis de aço, a estrutura permanece constante. Ela permanece durante o inverno, pronta para ervilhas tortas em março, antes mesmo de eu revirar o solo.
Você para de ver a treliça como um acessório descartável para um único pé de tomate e começa a vê-la como a espinha dorsal permanente da sua produção de alimentos ano após ano. Então, onde isso nos deixa? Depois de observar as estações mudarem e pesar as caixas de comida, a conclusão a que cheguei não foi apenas sobre números, foi sobre paz de espírito. A parede vertical funciona se você tiver tempo para microgerenciá-la. O Tipi funciona se você só se importar com a aparência das coisas em junho. Mas o arco e a moldura em A, os sistemas construídos em aço pesado e permanente, mudam a maneira como você vive. Eles transformam uma tarefa caótica em um recurso confiável. Quando você constrói um sistema que respeita a necessidade da planta de luz e ar, você para de esperar por uma colheita e começa a contar com ela. Essa mudança de esperança para expectativa é tudo. Cultivamos esse alimento porque queremos ser um pouco menos dependentes do supermercado. Queremos saber que, se os preços subirem ou as prateleiras ficarem vazias, temos um suprimento silencioso e constante logo na porta de trás. Mas você não pode construir essa estabilidade com ferramentas frágeis. Você a constrói em uma infraestrutura que sobrevive à tempestade. Uma boa treliça se paga, não apenas em tomates, mas em tempo. Ela devolve suas noites de verão porque você não está lá fora combatendo a podridão ou pegando ramas caídas na lama. Ela oferece previsibilidade acima da abundância. E para uma família que depende desse alimento, a previsibilidade é o ativo mais valioso. Não quero que você se sinta sobrecarregado por isso. Você não precisa destruir todo o seu quintal ou comprar uma dúzia de painéis de grade amanhã. Meu conselho é simplesmente começar pequeno. Na próxima temporada, escolha apenas um canteiro. Compre um painel de grade metálica. Curve-o em um arco ou incline-o em uma moldura em A. Plante algumas sementes de pepino ou alguns tomates e apenas observe como funciona. Observe como o vento se move através dele. Observe como é fácil colher os frutos. Sinta a diferença entre lutar contra a natureza e trabalhar com um sistema que a imita. Quando você vir aquele único painel sustentando 45 quilos de comida durante um vendaval de setembro, não precisará mais de mim para convencê-lo. Os resultados falarão por si. Você verá que não está apenas jardinando. Você está construindo uma camada silenciosa de segurança para sua casa. E isso, mais do que o maior tomate, é a verdadeira colheita. Se esta análise das estruturas de jardim mudou a maneira como você vê a colheita do seu quintal, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando os sistemas práticos que o mundo moderno esqueceu. Construa para a estabilidade. A próxima temporada de crescimento está logo ali.